Estamos de volta com o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. E conforme nós prometemos, nós vamos falar sobre a cegueira, né? A saúde dos nossos olhos e o quanto o açúcar acaba prejudicando essa saúde ocular, especialmente com o diabetes. Para falar deste tema, nós vamos receber o Dr. Daniel Camelotti. Ele é oftalmologista, especialista em retina e catarata. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aqui já na tela, doutor, porque a gente preparou aqui algumas ilustrações para a gente explicar um pouquinho como que a doença se instala e como que, né, o nosso olho é formado, porque são muitas camadas. A gente pensa que é só uma bolinha aqui, molinha, mas não é, né, gente? Ela é composta de muitas camadas e são sistemas bem delicados, né, doutor? Perfeito. O olho, como você disse, é uma coisa tão pequeno, só que com várias subespecialidades, várias divisões, que a gente precisa ir de fora para dentro para a gente poder entender o que é a retina, que é o que a gente vai falar hoje. A gente indo de fora para dentro, o que a gente vê seria o quê? Essa parte branca, que seria a esclera, esse furinho, vamos dizer, que seria a pupila, por onde entra a luz. Aqui a parte colorida, a íris, tá? Sim. E aí, como se fosse descascando uma laranja, a esclera, que seria o branco. Depois disso, a gente tem a coroide. A coroide, ela é uma parte que nutre também a retina. Logo depois disso vem a retina. O que é isso? É uma área da retina que possui vários vasos, tanto arteríolas como também vênulas e o nervo óptico, por onde toda a imagem vai chegar no cérebro para poder codificar essa imagem. E dentro da retina, o que preenche o olho seria esse gel chamado vítreo, que é aquele gel que com o tempo às vezes organiza, sente a mosquinha passando para lá e para cá, que é muito comum. Acontece. Então, esse é o gel que preenche o olho, que é muito comum também, chamado vítreo. Certo. Bom, eu uso óculos, então pelo menos uma vez ao ano vou ao oftalmologista para poder fazer os exames, para fazer o acompanhamento, né? Da miopia, se ainda está boa, se está progredindo. No momento ela está estacionada, o que é muito bom, né, doutor? Mas, em geral, as pessoas, especialmente essas que muitas vezes não usam óculos, portanto não têm o hábito de ir ao oftalmologista, quando vão, já estão com alguma doença instalada, doutor? Esse é o maior perigo de todos, porque quando a gente sente, existe algum grau, você tem miopia, hipermetropia, presbiopia, que é a dificuldade de pé depois de 40 anos, a pessoa vai procurar um médico porque está sentindo alguma coisa. Mas existem doenças silenciosas, como glaucoma, que a gente já falou uma vez, que é uma doença que pode causar cegueira, a maior causa de cegueira. A retina, que é um problema, e a retinopatia diabética também, que é o problema do diabetes, que ela pode causar problemas sem a pessoa perceber. Então, tomar mais cuidado às pessoas que não sentem nada e que precisam fazer a consulta de rotina, mesmo sem ter sintomas, porque você pode descobrir um problema e resolver antes que essa pessoa tenha algo mais grave, porque quando já existe complicação, resolver seria muito mais difícil, muito mais complicado. E no caso do diabetes, doutor, a gente vai ter uma associação direta, por exemplo, é possível que a pessoa muitas vezes não tenha o sintoma e comece a perder a visão, ou isso é gradual? A pessoa que tem o diabetes, ela precisa de um acompanhamento ao longo do tempo, porque ela vai poder perdendo essa visão devagar. Perfeito. A pessoa que tem diabetes precisa desse acompanhamento desde o momento do diagnóstico. A pessoa no início não vai sentir nada, só que podem existir alterações na retina, na periferia e tudo, alguns vasos alterando, e a pessoa não sente nada. A pessoa só vai sentir quando existe alguma complicação. E em muitos casos a complicação vem de uma hora para outra. Então é progressivo, você consegue ter os cuidados antes que apareça, e no início o diabético não tem sintoma. Então o acompanhamento é muito importante para que a gente detecte o problema antes que cause a complicação. A gente precisa tratar ou ter o cuidado antes que venha o problema. Agora, vindo o problema, como ele vai acontecer? Como ele vai acometer o olho? Sim. Como eu tinha explicado, essa parte da frente do olho que a gente consegue ver normalmente, para a gente ter acesso a essa parte de trás do olho, que seria a retina, vocês veem que aqui tem os vasinhos, tá? Aqui a mácula, que é a área central da visão, a gente consegue ter a área da visão perfeita, aquela visão nítida, e que vai toda a informação aqui para o nervo óptico. Então, para você ter acesso a isso, você precisa fazer o exame que a gente precisa ver o fundo do olho. Então, quem vai ter acesso é o oftalmologista, ou o retinólogo, para conseguir ver. Então, o que acontece? No diabetes, existe aquela hiperglicemia, aquele aumento da glicose, a pessoa vai fazer o exame e vai passar com o endocrinologista. E essa hiperglicemia crônica vai causar uma microangiopatia. O que é isso? É uma alteração dos pequenos vasos da retina causado pelo diabetes, como pode causar também nos vasos do rim, de vários órgãos do corpo. E um órgão que sofre com isso é
o olho, tanto na parte aqui da frente, que seria o cristalino, que pode acontecer uma catarata precoce em quem tem diabetes, uma alteração do grau, de repente o grau muda, a pessoa embaça a visão, porque a osmolaridade desse cristalino muda, e isso pode causar um embaçamento ou alteração no grau, e o principal de tudo, essa alteração aqui atrás, que vai acontecer com esses vasinhos, que podem sofrer tanto com uma alteração da permeabilidade. O que é isso? Ele perde aquela capacidade daquela barreira de evitar que todos os componentes que passam por ali do sangue causem um extravasamento do líquido, ou então alguma hemorragia. Tudo isso pode acontecer, tanto pela alteração da permeabilidade, como uma isquemia, uma falta de oxigenação. Quando já está mais complicado, essa isquemia pode causar também uma baixa visual no diabetes. Tudo isso vai acontecendo nesses vasinhos, nessas arteríolas e capilares lá de trás da retina, que sofrem com essa alteração do diabetes. Bom, doutor Daniel, importantíssima essa informação que o senhor nos trouxe. Já já a gente vai falar da retinopatia diabética não proliferativa. Tem que falar devagar, que é para falar direitinho. E vamos entender um pouco mais a respeito dessa doença. Eu vou convidar o senhor a se sentar. Perfeito. Fique à vontade. Tem alguma dúvida acerca do tema do dia, saúde ocular? Você pode também nos enviar. Ao longo de todo esse programa, o doutor Daniel Camelotti vai nos trazer as respostas. O oftalmologista convidado, vou até convidá-lo novamente para a gente voltar aqui a essa questão dos olhos, porque nós recebemos, doutor Daniel, a dúvida da telespectadora Marlene Costa Taveiros. Ela está em Serra Preta, na Bahia. Tudo bem, irmã Marlene? Um abraço para a senhora e para todo esse povo querido de Serra Negra. Ela pergunta o que é coroidose miótica. Eu falei certo? Coroidose miótica. A coroidose miópica, na verdade, costuma acontecer em paciente que tem uma miopia muito alta. A miopia muito alta também afeta essa parte do fundo do olho. Certo. Porque o que é a miopia? A miopia, a maioria das vezes, é quando o olho ele é maior do que o normal. Então, ele crescendo muito, a pessoa tem aquela dificuldade de longe, o raio não cai certinho aqui atrás na retina, ele cai antes, certo, porque o olho é maior. Então, ele crescendo muito, ele também causa algumas alterações lá na retina. O importante, além dessa coroidose miópica, é explicar também que o alto míope, provavelmente que ela seja míope, é sempre também fazer esse exame de rotina no fundo de olho, porque o alto míope tem uma tendência maior a ter algumas alterações na periferia da retina. A gente falou no primeiro bloco da nossa conversa o seguinte, doutor, que muitas vezes as pessoas acabam não indo ao oftalmologista porque não tem sintoma nenhum, ou não tem nenhum problema de vista aparente, sim, né, ou não usa óculos. Sim. Mas no normal, né, a gente falando assim, olha, a saúde dos olhos está em dia, está tudo ok, uma vez por ano é o mínimo? Pelo menos uma vez por ano. Ou se sentir alguma lesão, alguma coisa alterada, vir antes, mas pelo menos uma vez por ano, mesmo não sentindo nada. Certo. Porque nesse caso, o alto míope, o diabetes, ele pode ter alguma lesão na retina, na periferia, que a pessoa não percebe, e essa lesão pode ser tratada antes que cause uma complicação, como um descolamento de retina e tudo. Então, um alerta também para ela, que provavelmente alto míope, perguntando dessa coroidose miópica, também sempre passar de rotina, fazer o fundo de olho para poder detectar lesões. E nesse caso, esse período vai se tornar menor ou ainda essa uma vez ao ano vai ser suficiente para acompanhar o processo da saúde dos olhos? No diabético, se existem lesões e se elas existem uma quantidade maior, vamos dizer, ela está mais avançada, a gente faz uma frequência, a gente repete mais esse acompanhamento de 6 meses, 4 em 4 meses, depende muito como acontece. O tratamento, às vezes você pede para voltar em um mês, então se existe alguma alteração, a frequência é um pouco menor. Menor. Isso é muito importante a gente se atentar, porque muitas das doenças relacionadas aos olhos, elas são silenciosas, sim, né? Muitas. Quando a pessoa percebe, ela já está perdendo ali uma boa parte da função da visão, né? Perfeito. Bom, a gente prometeu no bloco anterior falar sobre retinopatia diabética não proliferativa. Tem a não proliferativa e tem também a proliferativa, né? E o doutor Daniel vai explicar pra gente a diferença entre essas duas e o que cada uma tem aí como característica, doutor. Tá. Essas lesões, aqui a gente pode ver bem, tá? O que seria isso? É o fundo do olho, tá? Certo. De uma pessoa que provavelmente tem a retinopatia diabética, aqui é o nervo óptico, onde a imagem vai para o cérebro. Aqui são os vasos, onde acontecem as alterações. E o que são essas lesões? Esses amarelinhos, aqui é a nossa área central da visão, que seria a mácula. A mácula, tá? Que você falou que é onde vai processar essa imagem, né? Aquela imagem nítida. O que acontece? Esses pontinhos amarelos mostram pra gente que são depósitos de lipídios, de gordura. Isso mostra que provavelmente a pessoa teve ou tem um edema macular.
tá? Certo. Esse edema macular causa uma baixa da visão. A retinopatia diabética não proliferativa, vamos dizer que ela é a fase menos grave. A proliferativa é mais grave. Por quê? A retinopatia diabética não proliferativa, ela vai apresentar essas microaneurismas, umas microhemorragias, Que são esses vermelhos? Sim. Provavelmente em alguns setores da retina, em alguns quadrantes, mas eles não vão ter os neovasos. Os neovasos são o quê? São novos vasos que o VEGF, que é um fator de crescimento da retina, que é produzido pela retina isquêmica, que eu expliquei, certo, que é aquela retina sem oxigenação. Então, esses fatores são produzidos para que a retina compense essa falta de oxigenação, produzindo mais vasos. Só que esses neovasos, que seria na fase proliferativa, ele não vai ser benéfico. Ele, na verdade, ele vai fazer mal. Por quê? Esses neovasos eles vão poder romper, causar uma hemorragia vítrea, causar um descolamento de retina tracional, porque a tração ela vai puxando a retina e isso também causa um descolamento. Então, essa seria a fase proliferativa, quando o paciente já passou pela fase não proliferativa leve, moderada, severa, já passou por isso tudo, não percebeu nada, e quando formou esses vasinhos aí, sangraram, a pessoa percebeu. Essa é a fase que a pessoa já está muito avançada, só que não deu tempo de fazer a profilaxia antes. A profilaxia a gente teria que fazer antes da hemorragia, antes do descolamento. Então, a não proliferativa é essa em que esses vasos não vão crescer, portanto, ela vai ficar, vamos assim dizer, estacionada. Sim, só que né? a gente precisa não vai se agravar, vai só precisar acompanhar. O que pode acontecer nessa não proliferativa, mesmo não tendo esses vasos, é esse edema. Esse edema central causa baixa visual. Então, mesmo a retinopatia diabética não proliferativa, que não prolifera esses vasos, pode ter vazamentos nesses outros vasos, esses microaneurismas, que vão causar como se fosse um inchaço no centro da visão, como se fosse um líquido ali no central, e a pessoa vai ter um embaçamento visual. Então, mesmo na não proliferativa, a pessoa pode ter uma baixa visual devido a esse edema macular, que existem tratamentos também, e a gente consegue melhorar a visão dessa pessoa com mais chances do que na proliferativa. A proliferativa já é um risco maior, as chances de complicações são muito maiores. Certo. Bom, a gente fala aqui hoje, doutor, especialmente do diabetes, né, na saúde ocular. Mas uma pessoa que de repente não desenvolveu diabetes, mas que consome muito açúcar, também pode desenvolver problemas nos olhos? O que acontece? A pessoa que consome muito açúcar é um fator de risco, aquela pessoa que tem a genética, que está consumindo muito açúcar, tem tudo aquilo a ser diabético. Só que para o diabético desenvolver retinopatia diabética, ele precisa ter algum tempo de diabetes. Isso então depende da curva, isso não tem como a gente modificar. Depende do controle do diabetes, isso a gente consegue modificar. Sim. Depende também de algumas alterações sistêmicas, como a hipertensão arterial, se ela está descontrolada, ela também vai influenciar na retinopatia diabética, na piora. Pessoa grávida, a mulher grávida também, existe uma certa descompensação. Pode acontecer uma piora da retinopatia diabética, então tomar cuidado durante o primeiro trimestre para não haver nenhuma piora e ficar ali do lado acompanhando, tá? Certo. Além da obesidade, do tabagismo, colesterol alto, tudo isso pode influenciar, nefropatia, problema no rim, tudo isso pode influenciar a piora da retinopatia diabética, como até o surgimento da retinopatia diabética. Então, a maioria das vezes demanda um certo tempo para poder desenvolver, por isso a gente tem que ficar de olho. Certo. Agora, todo diabético está correndo esse risco, vai desenvolver obrigatoriamente ou não, doutor? Todo diabético a longo prazo, se existe muito tempo de diabético, corre o risco, por quê? Porque depende também do tempo. Se depende do tempo, às vezes a pessoa tem há muito tempo diabético tipo 1, que desde jovem tem essa alteração da hiperglicemia, ele pode desenvolver devido ao tempo. Então, por isso a gente tem que acompanhar. Se a gente vê que está tendo lesões, alguns estão aparecendo a isquemia e tudo, a gente consegue fazer um tratamento, uma profilaxia para evitar as complicações. Tá? Mas o principal de tudo é a gente controlar, porque o que está em nossas mãos é o controle. Isso... Agora, uma pessoa com diabetes controlado também tem chances menores, bem né, menor. De desenvolver. Da piora, a chance bem menor. Então, o diabetes bem controlado é o mais importante para a pessoa não ter complicações referentes a isso. Certo. No início, a retinopatia diabética, ela vai afetar a visão da pessoa já diretamente ou ela pode não perceber que está tendo essa alteração? A maioria das vezes no início a pessoa não percebe, porque aquelas microaneurismas e hemorragias são na periferia, não existe aquele inchaço na área central da visão, o edema macular. Aqui a gente até tem
Sim, nos pontos, né? Aqui provavelmente o ponto de vazamento, os exudatos duros que eu falei, às vezes esses branquinhos no fundo do olho também são exudatos algodonosos. O que é isso? A parte mais superficial da retina, ela está sofrendo com isquemia. E essa isquemia causa essas lesões, esses exudatos algodonosos, são lesões branquinhas, que ali mostra, ó, já está começando a ter isquemia. Então já está começando a passar da fase não proliferativa para a proliferativa, é aquele intermediário. Certo. Então essa parte aqui Essa tem que seria a ficar intermediária. de olho. E a frequência do acompanhamento, como eu falei, bem maior aumentar, aí, né? Entendeu? Então, seria... e tendo esse problema da retinopatia, ela pode desenvolver ainda outros problemas nos olhos, doutor? Por exemplo, pode ter uma retinopatia associada com uma catarata? Sim, com certeza, porque a retinopatia é um dos problemas do diabetes. A catarata precoce, quem é diabético, pode desenvolver aquela catarata. Além disso, o diabético também, o que irriga a musculatura do olho, que mexe para lá, para cá, também são os vasinhos. Então, certo. se existe o descontrole do diabetes, pode causar uma visão dupla, ou então pode causar um certo estrabismo. Isso pode ser por isso que a pessoa, eu estou com visão dupla, é importante aferir a pressão arterial, a glicemia, porque a descompensação também pode causar isso. Então, o diabetes não causa só a retinopatia. Também existem outras alterações, mas a retinopatia é algo que a gente não pode deixar passar. E teve uma coisa que você falou lá no início do programa que eu achei bem interessante, para a gente até trazer aqui de volta como um comentário ou uma curiosidade, eu não sei. Mas muitas vezes a gente tem aquela mosquinha que o senhor falou, Sim. né? A gente olha... O olhar vai para um lado e você vai vendo uma manchinha que vai para onde o olho está seguindo. Isso é um sinal de problema quando acontece por muito tempo, por tempo prolongado, doutor? Tá, isso a gente chama de descolamento do vítreo parcial, o gelzinho que preenche o olho. Isso não é descolamento de retina. Mas na hora que ele descola, ele solta da retina, ele pode causar alguma lesão na periferia, algum buraquinho que a gente não percebe. Então, se a pessoa sentir, que muitas pessoas sentem, principalmente com a idade, ou então o alto míope tem mais chance, a maioria das vezes não vai ter lesão. Mas se sentiu, a gente precisa dilatar o olho e ver se existiu alguma lesão consequente a isso. Além disso, isso pode ser, vamos relacionar ao diabetes, a retinopatia diabética pode ter sangramento. O sangramento também dá essa sensação. É porque é o sangue ele mexendo para lá e para cá, mas na grande maioria dos casos, esse descolamento do vítreo é normal, com a idade e tudo, então a pessoa vai fazer o fundo de olho, não vai achar nada, mas é necessário fazer, para evitar que tenham lesões na retina que a gente não consiga ver. Bom, tendo uma retinopatia diabética sendo desenvolvida naquele organismo, quais os sintomas que ela vai apresentar, doutor? Primeiro a gente diz a baixa visual, que é o principal. Se, vamos dizer, eu desenvolver, antes de tudo não vai ter sintoma, a gente tem que detectar antes dos sintomas. Os sintomas seria a baixa visual central, a pessoa vai perceber que aquela está ficando embaçada. É difícil de conseguir dar o foco realmente então, nas coisas que chama atenção. Isso pode chamar atenção tanto pela alteração no grau, como pode ser um edema macular, algo desse tipo. O sangramento pode ser de uma hora para outra. A pessoa vê uma cortina descendo e fica tudo bem embaçado, bem escuro mesmo. Isso pode ser um descolamento, uma hemorragia, tudo isso de uma hora para outra. Então, sentiu isso também é importante passar. Mas antes de sentir isso, é hora de passar, quando não sente nada. Porque é importante tratar, fazer o tratamento antes que tenha a complicação, essa baixa visual. Se tiver a baixa visual, a gente tem que ficar de olho. Seria mais ou menos isso daqui. Você vê que você percebe, só que uma visão meio borrada. Central. Então isso pode ser um edema macular. Visão normal, a visão de alguém com retinopatia diabética. Já provavelmente aqui com as complicações, com edema macular ou com alguma hemorragia que vai dar o embaçamento. Certo. E muitas vezes a pessoa não percebe, assim, por exemplo, quem usa óculos, né? Fala, é meu óculos que está sujo. Limpa, limpa, limpa. Fala, mas esse óculos não tá vencendo, né? Parece que tá o tempo todo sujo. Também precisa ir, né? Perfeito, porque às vezes você vê, tenta alterar o grau, não melhora. Por quê? Você está trocando ali o vidro do relógio que está limpinho, mas o ponteiro que não está funcionando. Então você tem que ir aonde está tendo problema. Se você muda o grau, não melhora, você precisa perguntar a causa. E essa questão de grau também, que eu acho que tem muita gente com essa dúvida, doutor. Na hora que vai fazer os exames, né? A pessoa está com essa vista muito embaçada. Como vai ser esse tratamento do oftalmologista para com essa pessoa na hora de fazer a verificação, de saber se é só um grau que está se alterando, se é a retinopatia diabética que está avançando? Primeiro de tudo, a gente explica para o paciente que se ele está descontrolado, acima de 150, a gente não pode nem mudar o grau. Se a gente mudar o grau, a gente vai estar alterando naquele momento em que está tudo errado. Era isso, porque às vezes a pessoa também está com diabetes alto. Vai passar o grau errado e na hora que controlar vai mudar tudo de novo. Vai mudar tudo de novo. Então a gente fala, primeiro controla, depois a gente vai fazer a avaliação do grau. O principal de tudo seria dilatar, ver o fundo de olho, mesmo que não tenha nada, mas o grau
tem que estar com o diabetes bem controlado. A gente falou do exame de fundo de olho, apenas ele é o suficiente para já detectar a doença, para poder fazer um bom diagnóstico e O tratamento? fundo de olho é um exame que você faz inicial, fundo de olho, mapeamento de retina, que você faz um fundo de olho com mais detalhe, pedindo para a pessoa olhar em todos os quadrantes. Mas além disso, existem outros exames, que seria a angiofluorescenografia, que é o exame de foto do fundo do olho com contraste, que aí você consegue ver esses vazamentos, você consegue ver o vazamento desse neovaso quando você está na dúvida, se existe alguma isquemia que você não consegue ver no fundo do olho, uma falta de oxigenação. Além disso, também tem um OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Ele consegue avaliar todas as camadas da retina. Certo. Então, mesmo que tenha um pouquinho só de edema, que no fundo de olho seja um pouco mais difícil de detectar, você consegue detectar nesse exame do OCT. Então, existem alguns exames complementares, mas só no fundo de olho você consegue detectar aquela alteração da retinopatia diabética. Certo. Bom, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Vou convidar até o doutor Daniel a se sentar novamente. Fique à vontade, doutor Daniel. Doutor Daniel, por falar em pessoas que ligaram para participar, nós temos aqui a dúvida do Maurício Santana da Silva, da cidade do Rio de Janeiro. Ele pediu que o senhor falasse um pouquinho sobre o glaucoma, os sintomas e também os tratamentos para essa doença. O glaucoma também é importante dizer que ele é a principal causa de cegueira irreversível. Então, por que isso? Porque na maioria das vezes ele não tem sintomas no início e a pessoa só vai perceber quando ele já está muito avançado. Então a pessoa começa a perceber que o campo visual está diminuindo, ele vai perdendo aquela visão na periferia. E o glaucoma a gente vai detectar com exame de rotina, passar no oftalmologista, aferir a pressão intraocular, que isso é o principal, e se tiver genética na família, tudo isso pode ser um fator de risco. Então, passar em consulta de rotina, aferir a pressão do olho, fazer o fundo de olho para avaliar o nervo óptico, para evitar que detecte numa fase muito avançada. Certo. Bom, durante o programa a gente falou bastante da retinopatia diabética, né? Eu queria que o senhor falasse também sobre os tratamentos que existem para essa doença e se ela tem cura. Sim. A retinopatia diabética, principal de tudo, a gente diz que a pessoa precisa controlar o diabetes. Claro, nenhum tratamento vai fazer efeito se estiver descontrolado. Não tiver controlado. Em primeiro lugar, naquela fase do edema macular, aquele líquido daqui, que existia. Doutor? Isso. Vamos ali então para a gente poder mostrar. O edema macular, que existe esse edema aqui no fundo do olho, que seria esse inchaço aqui no centro da visão, o que acontece? A gente consegue fazer alguns medicamentos que enxugam esse inchaço, que seria uma injeção intraocular de antiangiogênicos, tá? Certo. São medicamentos aqui a que gente funcionam... tem também um olho, Sim. olha, pra gente mostrar, se você quiser. Pegar aqui para ficar mais fácil. Isso. Ele vai agir como um anti-inflamatório. Aí a gente coloca aqui nessa parte branca mesmo do olho. Sim, a gente faz uma injeção mesmo intravítrea, a gente entra mais ou menos uns 4 milímetros do colorido do olho, aí a gente aplica essa injeção no vítreo, ali no gel do fundo do olho, que esse medicamento vai agir mais ou menos durante 1, 2 meses e junto com o controle do diabetes, às vezes a gente precisa reaplicar, mas isso é um medicamento que ajuda muito e além disso também tem uma injeção intraocular de a gente diz um corticoide, que é uma dexametasona, de uma cápsula que vai agir por mais tempo. Durante 4, 6 meses e um edema mais difícil de melhorar com esse medicamento, podem melhorar com esse medicamento. E aí, nesse caso, então, doutor, é um tratamento prolongado, né? Sim, em alguns casos, claro, andando junto com o bom controle, a reaplicação vai ser muito menos, a demanda vai ser menor. Tá? Mas se tiver o descontrole, às vezes você tem que reaplicar. E outro tratamento além desses, principalmente na fase proliferativa, aquela fase isquêmica que não tem oxigenação na retina, que é uma fase mais avançada, para você evitar que a pessoa tenha as complicações como a hemorragia vítrea, o descolamento, você faz um laser na retina, você vai aplicar em toda a retina, na parte isquêmica que está faltando oxigenação, para evitar... Aquela que está doente, né? Isso, para evitar aquela formação daqueles fatores que eu expliquei que a retina forma, para produzir os neovasos. Você fazendo esse laser, você vai matar aquela área doente e a retina não vai mais produzir esses neovasos. Então, a chance de causar uma hemorragia, um descolamento, vai diminuir. Então, o laser, a maioria das vezes, não é para melhorar a visão, e sim para evitar uma cegueira, evitar uma piora da visão. Então, o laser é muito importante no momento certo. Combinado. Bom, vamos sentar novamente, doutor, porque também chegou aqui a dúvida da Isabel de Oliveira Rosa. Ela está em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, e fez aqui uma pergunta. Ela primeiro conta que fez um exame de fundo de olho que acusou drusas. E aí a médica pediu que ela fizesse a retinografia e deu uma conclusão de drusa AO.
Tá. Ela quer saber o que é essa drusa, se ela também está ligada ao diabetes. Tá, essas drusas não estariam ligadas ao diabetes. As drusas, na maioria das vezes, são depósitos de lipofuscina. O que seria? São gorduras que a retina não consegue metabolizar. A maioria das vezes, pelo histórico de genética na família, uma história, uma idade mais avançada, que é muito comum, porque você vai depositando mais radicais livres, vai formando essas drusas. Então, se detectou drusas, é importante você ter um acompanhamento para evitar que essas drusas evoluem, porque isso a gente chama de a parte seca, drusa, que a gente tem que evitar que isso evolua para uma parte úmida, que evolua para uma cicatrização. Então, o seu médico, o seu retinólogo de preferência, vai acompanhar essa retinografia que ela fez, uma foto da retina. Às vezes a gente precisa complementar com OCT, tudo isso, mas provavelmente ela tem essas drusas, ela precisa fazer um acompanhamento com o retinólogo, pode ser devido à idade, tabagismo também, cigarro, pode formar com mais frequência essas drusas. Então, o acompanhamento com o retinólogo é importante para evitar que ela evolua para uma degeneração macular relacionada à idade do tipo úmida, que aí a gente precisaria tratar. Então, uma profilaxia com vitamina, isso, passando com o médico, com o retinólogo, ela consegue saber direitinho o tratamento adequado. Mas não está dela. totalmente ligado, então, à questão Não é ligado ao né? diabetes. Não Seria é mais a idade, uma genética, mais ou menos isso. Tá certo. Bom, doutora, a gente agradece a presença do senhor mais uma vez aqui no programa Viver é Melhor, trazendo esses esclarecimentos tão importantes à nossa audiência, de um tema, né, que faz parte aí de um órgão tão delicado do nosso corpo, mas que é essencial também para que a gente possa enxergar, né, ver a vida acontecendo diante de nós. Perfeito. Obrigado pelo convite. A profilaxia, o cuidado com a visão antes que aconteça o problema é o principal para evitar complicações. Então passe com o seu oftalmologista para que não tenha problemas no futuro. Obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente agradece ao doutor Daniel Camelot, oftalmologista, especialista em retina e catarata.